amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma história super legal pra você. E aí, você já é inscrito no canal da tia Érica? Olha, se não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Ativar o sininho para não perder nada do que está acontecendo aqui no canal da tia Érica. Tem uma setinha aí do lado também, é para quê? Para compartilhar. Olha, se ajudou você, se edificou a sua vida, se melhorou cada vez mais aí o seu encontro com as suas crianças, então compartilhe com outras pessoas, né, que também têm um trabalho aí cristão com as crianças, professores, líderes. Fique à vontade em compartilhar, Facebook, Instagram, fique à vontade, tá bom? Ative o sininho, deixe o like e se inscreva. Fez isso aí? Então vem pro vídeo. Bom, a história de hoje é sobre a história do rei Salomão. Mas, Érica, já tem vídeo do rei Salomão aqui. Sim, tem aquele vídeo que fala que ele teve um sonho, mas essa história de hoje tá muito especial, que foi, acredito eu, que seja a primeira vez que ele usou a sabedoria que ele recebeu de Deus. Então vem pra história. Olha, eu vou contar a história como se eu estivesse contando para as crianças, tá bom? Aí você se baseia, tira aí o que foi interessante para você e espero que essa história te ajude e edifique o seu chamado. Bom, crianças, vou falar para vocês sobre um rei. Quando a tia Érica fala sobre rei da Bíblia, qual o rei mais famoso que vem na sua cabeça? Me responde aí. Isso! Rei Davi, né? Mesmo quando você fala de rei, as pessoas, geralmente, as crianças falam rei Davi, porque ele foi um rei segundo o coração de Deus, né? Isso fez muitas coisas que agradaram ao Senhor. Bom, mas essa parte aqui da Bíblia vai contar que o rei Salomão já estava velho, isso. Quer dizer, o rei Davi já estava velho. E quando ele ficou velho, ele precisava passar os seus ensinamentos para o seu filho. E ele foi ali e escolheu o filho dele, Salomão. Então passou para o rei Salomão seguir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. E se ele seguisse as leis e os mandamentos do Senhor, ele seria um rei reto, um rei justo, um rei que Deus ia abençoar. Passou-se um tempo, o rei Davi morreu e o rei Salomão assumiu. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Salomão, ele foi para um local para cultuar o Senhor. E lá ele rendeu louvores ao Senhor, ficou naquele lugar e quando anoiteceu, ele dormiu e sonhou. Você já teve algum sonho? Qual é o seu sonho? Põe aí na descrição, tá bom? Todos os seus sonhos que estão aí dentro do seu coração são do Senhor para a sua vida. Glória a Deus, você crê nisso? Coloca aí na descrição o seu sonho, tá bom? Coloca aí nos comentários. Então a palavra do Senhor vai dizer que Salomão, ele teve um sonho, dormiu e teve um sonho. E nesse sonho Deus perguntava para ele o que ele queria. Você já conhece essa história? Levanta aí a mão quem já conhece. Isso. Se Deus viesse agora aí para você e perguntasse o que você quer? Menina, menino, príncipe, princesa, o que você quer de presente? Olha, o rei Salomão podia ter pedido várias coisas, ele sendo rei, né? Mas ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, o Senhor Deus deu para ele honra, vencer seus inimigos, riqueza também. Então, além da sabedoria que ele tinha pedido, como ele não pediu nada além disso, Deus ainda honrou ele com honra, riqueza e vencer seus inimigos. Olha que bênção! Ele pediu uma coisa sabiamente e o Senhor Deus acrescentou outras. E foi isso que ele recebeu do Senhor, sabedoria para reinar sobre todo Israel. O tempo se passou e algo aconteceu. A Bíblia vai nos contar que havia duas mulheres, sim, duas mulheres que estavam grávidas. E elas tiveram filho, assim, em datas bem próximas. Os bebês nasceram, elas amamentavam. Certa noite, uma amamentou e colocou o bebê para dormir do seu ladinho. E isso, alguma coisa aconteceu. Durante a noite, provavelmente essa mamãe, cansada, rolou por cima do seu bebê que estava dormindo com ela e sufocou o seu filho, que amanheceu morto. Então essa mãe que sem querer dormiu por cima do seu filho,
estava ali com seu filho morto, teve uma atitude ruim. Se aproveitou que a outra mulher que morava com ela também tinha um bebê recém-nascido de dias, como seu filho. Foi lá e trocou. Colocou na cama daquela mulher o bebê morto, pegou o bebê vivo. Quando aquela mamãezinha acordou para amamentar seu filho, viu que estava morto. Mas quando ela olhou de novo, criança, ela percebeu, esse bebê não é meu. Esse bebê tá diferente. Ela já estava acostumada com o filhinho dela, né? Geralmente a mamãe amamenta, olhando ali pro filhinho, fazendo carinho. Vocês já viram a mamãe amamentando no bebê? Ou outras mães? É assim que nós amamentamos, olhando, fazendo carinho. Então ela já sabia os detalhes do rosto, do narizinho, do olhinho, da boquinha. Ela percebeu, esse neném não é meu. E naquela discussão, o filho não é meu, esse não é meu, o bebê que morreu não é meu, elas foram até o rei. Era comum naquela época o rei julgar a causa das pessoas. Então elas foram até o rei Salomão. Elas estiveram lá em frente ao rei Salomão. E essa foi a oportunidade do rei Salomão usar toda a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Crianças, ele começou a analisar a história daquelas mulheres, né? Elas contaram que tiveram filhos praticamente juntas, que moravam juntas, e que a mãe, uma das mães, amamentava o bebê e deixava ali do lado dela e dormia ao lado do bebê. E tudo foi relatado ao rei Salomão. E elas continuavam, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Como que o rei Salomão ia saber, crianças? Mas ele era um rei sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu. E foi nessa parte aqui da Bíblia que as pessoas souberam como o rei Salomão era sábio. O rei Salomão chamou o guarda, falou assim, pegue uma espada, divida esse bebê no meio. Tia Érica, o que é isso? Ele ia mandar realmente dividir o bebê no meio? Era um teste, testando as mães. A mãe verdadeira falou, não, por favor, não faça isso. Dê essa criança para ela, é filho dela. A outra falou assim, divide mesmo. Divide, não é meu nem dela, divide. E ali, naquela atitude daquelas mulheres, o rei Salomão pôde ver quem era a verdadeira mãe. Quem era a verdadeira mãe. Então ele viu que aquela mulher que teve a atitude de salvar a vida daquela criança, ele viu, essa é a verdadeira mãe. Essa sim é a verdadeira mãe, que não quer o mal do seu filho, mesmo que não fique com ele, né? Mesmo que ela não ficasse ali com o filho, criasse o filho, mas ela queria ver o filho bem. Essa era a verdadeira mãe. Então, assim, aquele bebê foi entregue à verdadeira mãe, que falou assim, não, dá esse bebê para ela, é dela, mas não mate essa criança. Agora aquela outra que falou assim, divide mesmo, ela não era a mãe do bebê. E assim, a sabedoria do rei Salomão se espalhou por todos os países, crianças. Pessoas vinham de outros países para escutar a sabedoria do rei Salomão. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, não é mesmo? O rei Salomão pediu apenas sabedoria e ganhou do Senhor Deus, crianças, honra, riqueza e vencer os seus inimigos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma história marcante na Bíblia. Foi ali uma das primeiras vezes que o rei Salomão pôde realmente colocar em prática o que ele ganhou do Senhor, o presente que ele ganhou do Senhor. Ele não guardou o seu talento. O que você recebeu do Senhor e você está guardando aí, hein? Então, se você recebeu do Senhor um presente, um talento, não guarde. O rei Salomão, ele pôde usar o que ele ganhou do Senhor. E ele pôde ajudar várias pessoas. Esse é um dos relatos que está aqui na Bíblia, mostrando a sabedoria do rei Salomão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Tia Érica, como essas imagens? Como você conseguiu essas imagens? Olha, eu não tinha nada sobre essa história e eu precisava contar essa história para minhas crianças, né? Eu estaria com elas se eu não me engano, no domingo, e essa era a história que eu tinha que contar. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Fui pro Google, escolhi ali umas imagens, tinham diversas, escolhi essas, e usei aquele programa que eu já falei para vocês, que ele aumenta a imagem a 4, em qualquer tamanho que você quiser. Eu usei ele.
E além de ter diversas imagens, só essas 3 imagens eu consegui aumentar, assim, mais ou menos para as crianças poderem ter noção da história, sabe? Eu gosto muito de estar mostrando uma figura, de ser lúdico ali, né? Que a idade das crianças que ficam comigo são de 5 a 8 anos, é o primário. Então eu gosto sempre de levar uma imagem para ajudar elas a entenderem. Então foi assim que eu fiz. Imprimi, escolhi lá no Google a história do rei Salomão, das 2 mães. Coloquei nesse programa, eu vou deixar aqui o nome dele aqui embaixo, é um nome internacional. Vou deixar aqui embaixo e é facinho. Clicou nele, colocou a imagem, mas a imagem tem que estar convertida, em vez de estar em PDF, tem que sair em imagem, tá bom? Vai lá, coloca a imagem lá e você divide ela em qual tamanho você quiser. A2, A3, A5, fique à vontade, lá fica enorme, tá bom? Beijo no coração, graça e paz!